Fala pessoal, qual é o melhor horário para correr? Manhã, tarde ou noite? Vamos descobrir o que a ciência diz sobre isso? Eu sou Valdir Braga e esse é o canal Corrida e Performance. Vamos lá, sem enrolação, nosso canal é sempre sem enrolação. Eu vou falar para vocês qual é o melhor horário para correr do ponto de vista fisiológico, o que a ciência diz, o que acontece com o nosso corpo que faz com que ele esteja mais ou menos propício a correr. Então eu fiz uma enquete no canal nessa semana, tem 2 dias que eu fiz essa enquete, o resultado está aqui, ó. Vocês vão ver que 55% das pessoas preferem correr de manhã, outros correm à tarde e alguns correm à noite. Mas o que a ciência diz sobre isso? Quando que é melhor sair para correr? Quando o nosso corpo está mais disposto a correr? Isso obedece o nosso ritmo circadiano. O que é isso, professor? Ritmo circadiano. Ritmo circadiano é o nosso relógio biológico. Então esse nosso relógio biológico, ele controla, por exemplo, a variação de temperatura do nosso corpo ao longo do dia. Vocês sabiam que a nossa temperatura corporal basal, ela sofre uma variação ao longo do dia? Ela é menor às 5 horas da manhã e ela é maior, ela está no seu máximo entre 5 e 7 da noite. Então tem uma variação de temperatura ao longo do nosso dia. O nosso relógio biológico controla também, por exemplo, a liberação de hormônios. Hormônios como a testosterona, ela é mais alta entre 5 e 8 da manhã. Hormônios como o cortisol também, o hormônio do estresse, assume o seu pico por volta de 7 e 8 da manhã. Já o caso da adrenalina e noradrenalina, que nos deixam atentos, ativos, ligados, tem o seu pico ali no fim da tarde. Então nós temos essa variação hormonal. Nossa capacidade respiratória também muda ao longo do dia. Então observem que, por exemplo, de manhã, os meus pulmões eles não estão trabalhando na sua capacidade máxima. Ao longo do dia, eu tenho um aumento da capacidade respiratória e ali por volta de 5 da tarde eu tenho então 6% de capacidade respiratória maior do que eu teria na parte da manhã. Com isso vocês começam a observar que já existe uma tendência do nosso corpo a entender que a tarde é melhor para correr, não é isso? Vamos esmiuçar isso direitinho e falar sobre os prós e contras de correr de manhã e de correr à tarde. Um dos fatores importantes nesse processo é a nossa temperatura corporal. Quanto maior a nossa temperatura corporal basal, eu não estou falando de febre, de doença, estou falando de variações, flutuações normais da nossa temperatura. Quanto maior a nossa temperatura corporal basal, melhor é a oxigenação da nossa musculatura, melhor é a lubrificação das nossas articulações, melhor é a transmissão do impulso nervoso do cérebro para a musculatura que está trabalhando, melhor é também a minha utilização do glicogênio, da quebra da glicose para a produção de energia. Então, quanto maior a temperatura, maior o metabolismo, melhor esses processos. Maior também é a minha capacidade respiratória, a minha capacidade de trocar oxigênio e gás carbônico. Então, se a temperatura está mais elevada, do ponto de vista fisiológico, para correr, isso é melhor. Agora vamos às vantagens de correr de manhã e depois os contras de correr de manhã. E daqui a pouco eu falo sobre as vantagens de correr à tarde e à noite e as desvantagens de correr à tarde e à noite. Uma das vantagens de se correr de manhã é a perda de peso. Quando a gente acorda, o nosso corpo ele está geralmente depletado de energia. A gente falou num vídeo anterior aqui se era interessante ou não correr em jejum, mas mesmo que você faça uma pequena refeição, seu organismo ainda está precisando de energia e está no estado de queima de energia mais fácil. Então quem corre de manhã defende que prefere correr de manhã porque ajuda a emagrecer e tem a sua verdade nisso. Um outro fator importante é que correr de manhã melhora também o seu humor. Lembra que eu falei para vocês que o cortisol, o hormônio do estresse, ele está no máximo de manhã, ali entre 7 e 8 da manhã? Quando a gente corre, a gente libera no nosso cérebro uma série de substâncias que favorecem o humor. Então, o cortisol elevado, ele causa mau humor. Mas se eu estou correndo e eu estou tendo aquela runner's high, aquela onda do corredor, o meu cérebro está liberando uma série de substâncias, inclusive endocannabinoides. Esses endo, de dentro, canabinoides, substâncias parecidas com a substância liberada pela cannabis, a maconha, promove uma sensação de bem-estar e promove uma elevação do humor da pessoa ao longo do dia. Então, às vezes a pessoa acorda de mau humor, sai para dar uma corridinha e volta, outra pessoa volta bem. Isso é um benefício também de correr de manhã. Um outro benefício de correr de manhã é a probabilidade de construção de massa muscular. Lembra que eu falei que a testosterona está elevada de manhã, ali entre 5 e 8 da manhã?
Então, se você tem picos de testosterona, o seu organismo está mais propenso ao anabolismo, à construção. Se essa corrida for acompanhada de uma dieta rica em proteínas, isso pode favorecer a construção de massa muscular, principalmente nos membros inferiores. Obviamente que se a dieta está deficiente, ao invés de anabolizar, você vai catabolizar, e aí não adianta ter a testosterona que você vai perder a sua massa magra, e geralmente é o que acontece na maioria dos corredores. Uma outra vantagem de correr de manhã é que essa corridinha matinal, ela promove um boost de energia. Como assim, professor, um boost de energia? Como a gente vai estar respirando mais forte enquanto a gente está correndo, a gente vai dar uma oxigenada no nosso organismo. Isso aumenta os nossos níveis de energia e quem corre de manhã advoga que mantém a energia alta ao longo de todo o dia. Tá certo, então correr de manhã não é tão ruim assim, e não é mesmo. Mas quais são os contras de correr de manhã? O primeiro é a propensão a lesões, e eu vou explicar por quê. Quando a nossa temperatura do corpo está muito baixa, assim que a gente acorda, a nossa musculatura está toda travada, não está adequadamente oxigenada. As nossas articulações, os nossos tendões, ligamentos não estão devidamente lubrificados. Então, correr de manhã pode te colocar numa situação de maior risco de lesão. O que a gente faz para amenizar isso? Faz um aquecimento bem feito. Não sair para correr sem estar bem aquecido. Um outro ponto negativo de correr de manhã é o maior risco de ataque do coração. Caramba, professor, se eu for correr de manhã eu vou ter ataque do coração? Calma, não é isso. É uma maior probabilidade. Por quê? Do ponto de vista fisiológico, a nossa pressão ela é mais alta na parte da manhã, a pressão sanguínea. Se você não promover um aquecimento que leve a um aumento da permeabilidade periférica para espalhar esse sangue e preencher a musculatura, por isso a importância do aquecimento, você pode colocar o seu sistema cardiovascular no desafio, porque a pressão já está alta, você vai fazer o coração bater mais forte e aí a pressão vai subir mais ainda, isso pode sobrecarregar o coração. Então, por favor, não esqueçam de fazer um aquecimento bem feito, mesmo que seja antes de um treino leve. Isso é super importante para prevenir lesão e para garantir o bom funcionamento do seu sistema cardiovascular. Agora a gente vai falar de correr à tarde e à noite. Vamos colocar os dois num grupo só, porque, segundo a ciência, o nosso organismo está na sua melhor condição para correr entre 3 da tarde e 7 da noite. Até 8 da noite a gente pode expandir isso. Então é aquela janela onde você tem sua maior temperatura, cortisol está baixo. Eu tenho ali nessa janela aumento de noradrenalina, adrenalina, minha tensão está elevada. Então tudo conspira para que eu possa correr bem do ponto de vista fisiológico. E aí quais são as vantagens? Então a primeira é essa, eu consigo prevenir lesões. Se tudo que eu falei da possibilidade de lesão de correr de manhã, agora é o contrário para correr à tarde. Minha musculatura está bem oxigenada, já está mais aquecida, está mais solta. Então a chance de lesão nesse momento ela é bem reduzida. Para além disso, correr à tarde também ajuda a tirar aquele estresse do dia a dia. Você teve um dia estressante no trabalho, aconteceu alguma coisa na sua vida pessoal, você sai para dar uma corrida limpamente e volta tranquilo. Alguns pontos negativos de correr à tarde, não é? Você pode, por exemplo, causar um distúrbio no teu sono. Se você faz um treino muito pesado, você tem um pico de adrenalina, noradrenalina, demora para o teu corpo se acalmar, isso pode te atrapalhar a dormir. Se isso acontecer, tente correr um pouquinho mais cedo. Se continuar acontecendo, tem que mudar para correr de manhã, não tem jeito. Um outro ponto negativo é que à tarde as ruas estão cheias, tem gente caminhando, tem carro, então você também coloca o teu corpo um pouco em risco aí de ser atropelado, de acontecer algum outro infortúnio. Acho que ficou claro que correr à tarde do ponto de vista fisiológico é melhor. Mas, primeira coisa, o importante é você correr. Segunda coisa, o importante é você conseguir colocar dentro do seu dia um horário que dê para você correr. Se o melhor horário para você correr é de manhã, corra de manhã e você vai colher benefícios do seu treino de manhã, independente do seu objetivo. Se só consegue correr à tarde, corra à tarde, você vai colher ainda benefícios melhores do que correndo de manhã. Eu, particularmente, só corro de manhã, prefiro correr de manhã. Mesmo tendo tempo, às vezes, para correr à tarde, se eu puder correr de manhã, eu prefiro correr de manhã. Eu acho que o meu corpo responde melhor, eu acho que o meu dia após a corrida é melhor. Então, no meu caso, eu voto por correr de manhã. E você, prefere correr de manhã ou prefere correr à tarde? Eu perguntei no outro vídeo e ninguém respondeu. Será que você vai responder agora? Deixa eu dar uma dica para vocês. Cérebro do maratonista, pilares da performance humana. Quer aprender mais? Quer evoluir? Quer conhecer a fisiologia da corrida? Tá aqui, ó. O WhatsApp tá aqui embaixo. E aí, pessoal,
por favor, tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Eu conto com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo.